Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Bicário e essa é a edição 27 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto que conversam sobre os grandes temas que estão rolando no mundo hoje. A edição de hoje, o tema da nossa edição, que na verdade é a última edição do ano, né? Estamos fechando então o último programa desse ano de 2020. O tema dessa edição é justamente como é que mundo, na verdade, vai sair da pandemia, né? Antes da pandemia, se identificavam três grandes crises. Você tinha no mundo uma crise climática, uma crise da desigualdade e uma crise da democracia. Eram crises fortes, pesadas, estruturais, que estavam colocadas na mesa. E vem a pandemia. Com a pandemia havia grandes expectativas de que, de repente, as coisas mudassem, que você encontrasse algum caminho no sentido de reduzir a desigualdade, enfrentando a luta climática e, a partir disso, servindo de alavancagem, né, para geração de investimento, renda, enfim, um novo papel para a democracia, entregando aquilo que tinha que se entregar. Enfim, havia grandes expectativas. E com o passar do tempo e com o passar da pandemia, essas expectativas vão se enfraquecendo e o que se vai desenhando no horizonte seria um pouco mais do mesmo, só que pior, como é o nome desse programa de hoje. Então, é exatamente isso que nós vamos discutir hoje com vocês. Que mundo é esse que sai da crise? Que mundo é esse que sai da pandemia? Sai um mundo melhor? Sai um mundo pior? Que mundo é esse? Pradinho, aqui estamos com os nossos participantes, né, da nossa mesa. Luiz Carlos Prado, tudo bem, Pradinho? Mais um Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, né, o último do ano. Pradinho, obrigado pela sua presença. Vamos lá para mais um Conversas, não é isso? Isso mesmo, vai ser um prazer, mais uma vez, a última do ano, que você falou, né? A antivéspera, ou a véspera da primeira do ano que vem. Né? Da primeira do ano que vem, como sonha assim, né? Grande Pradinho, grande decano, é isso aqui. Bom, Numa Mazati, mais um professor. Tudo bem, Numa? Bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom? Tudo bem? Pronto para o último programa do ano, que vai ser bem interessante. Hoje o debate vai ser quente. Eduardo Baixa, grande Baixanzinho, pai da Joaninha, nosso valoroso tricolor. Pronto para mais um debate, Baixanzinho? Pronto. Tema cascudo, hein? Tema vai ser hoje, tema hoje, cascudo, tema difícil. O primeiro ano do nosso Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Podia chamar também assim, o ano em que vivemos em perigo, não é isso? Podia ser um filme, exatamente. E fechando aqui a mesa, grande Eduardo Costa Pinto, nosso valoroso zagueiro de Jequié, um zagueiro viril, violento. Vamos lá, Dudu, pronto para mais um debate. Tem que ouvir isso nessa altura do campeonato, final do ano, com volta de segunda onda de pandemia, zagueiro de Jequié. Mas estamos prontos, vamos lá. Vou mostrar minhas travas. Mas vamos lá, né, Dudu? O debate hoje está mais para zagueiro, né? Está para zagueiro viril. O debate hoje Nada, ele era o Beckenbauer da Zona da Mata. Nossa senhora, jogava de líder. Gente, vamos lá, vamos trabalhar, vamos para a batalha, vamos para a luta. E aí, Pradinho, que mundo é esse que vai sair da pandemia? Bem, quando começou o ano, quando começou a pandemia, todos nós aqui começamos a discutir alguns cenários, a própria previsão de crescimento da economia brasileira e do mundo. Havia cenários muito catastróficos em termos de crescimento econômico. A identificação desses cenários ajudaram a tomada a iniciativas de alguns governos que conseguiram fazer programas de transferência. E quando nós analisamos o desempenho da economia mundial, o crescimento vai ser um pouco maior do que se previa, embora, de qualquer maneira, é uma queda do nível de atividade econômica muito grande. Agora, as outras questões que se colocaram, até que ponto o papel do Estado vai aumentar, até que ponto, de alguma forma, vai crescer a solidariedade. Cada uma dessas questões, me parece que aquilo que o Bicário anunciou, colocando como tudo permanece igual, mas talvez um pouco pior, me parece que é uma boa síntese do mundo que nós vamos viver.
um mundo diferente, mas ele não muda dramaticamente naquilo que é essencial. A questão de distribuição de renda vai continuar ruim, a questão, e talvez pior, porque uma das mudanças que nós temos nesse período foi o crescimento do trabalho remoto. Eu não acho que, quando terminar a pandemia, você retorna à vida como era antes, com a mesma participação de trabalho presencial. Há várias maneiras de se relacionar vão permanecer distintas também de hábitos que nós adquirimos ao longo desse período. Há várias tendências econômicas de substituição de determinados trabalhos também vão impactar o comportamento pós-pandemia. Em síntese, esse tipo de mudanças tende a afetar parte de trabalhadores no setor de serviço, que é o único espaço que poderia, de alguma maneira, gerar empregos nesse momento. E o que aumenta de demanda no setor de serviços são serviços muito pouco qualificados. Quer dizer, os serviços de entrega, que cresceu ao longo desse período, serviços de call center, serviços realmente cuja remuneração é muito reduzida. Então, a polarização entre empregos de segmentos mais qualificados, por um lado, e, por outro lado, há empregos muito desqualificados, com um certo esvaziamento do centro, me parece que é uma das tendências mais fortes que se vai colocar. E, por outro lado, as questões políticas que afetam também as escolhas econômicas estão longe de ser resolvidas. Tem um ou outro sinal que parece um pouco mais promissor, mas ainda vivemos numa ameaça de uma esdrúxula, estranha direita alternativa, direita radical em vários lugares do mundo, desde os Estados Unidos, embora agora na oposição, na Europa, em lugares da Ásia, no Brasil. Isso continua e deve se aprofundar pós-pandemia. E nós vimos muitos dos nossos colegas, principalmente aqueles de tradição mais ortodoxas, pregando, em alguns casos, preocupação com o déficit público, que é muito preocupante no cenário atual, do cenário pós-pandemia. Eu fico por aqui, depois nós retornamos com mais questões sobre esse tema que você trouxe, que empolga todos nós. Valeu, Pradinho, nessa primeira rodada. E aí, Baixa, que mundo vai sair dessa pandemia, né? Ou vai sair algum mundo dessa pandemia? O Luiz Carlos já começou a tratar do tema. No começo da pandemia, havia uma certa esperança que, em função das consequências da pandemia, o que sairia, né, desse processo seria alguma mudança de modelo, ou um capitalismo com uma face mais humana, né, um aumento do altruísmo, da solidariedade. Na verdade, não é nada disso, né? Não teve nenhuma mudança substantiva, né? E não há nenhuma indicação nessa direção, né? Não houve nenhuma reconfiguração de forças que justificasse, né, no sentido de criar as condições para mudanças mais substantivas de modelo, alguma coisa que caminhasse no sentido de um capitalismo mais humano ou mais igualitário, né? Na realidade, então, não haverá grandes mudanças de tendência, né? O que a pandemia fez é acelerar e exacerbar tendências já existentes, tá? Já presentes. Então, por exemplo, hoje, curiosamente, hoje mesmo, né, o Martin Wolf, né, escreveu um artigo no Financial Times sobre 5 elementos, né, do mundo pós-pandemia, né? E ele chamava atenção, acho que com correção, para os seguintes pontos, tá? Dimensão tecnológica, que o Luiz Carlos já comentou, né, com a rápida difusão, né, de plataformas de trabalho remoto, plataformas que já existiam, mas cada vez mais
pessoas utilizando, né? E não dá para prever exatamente quando que se voltará para uma situação de normalidade. Talvez mudanças tenham vindo para ficar mesmo. Vários trabalhadores agora trabalhando de casa, enfim, doravante, né? Outra dimensão era o aumento da desigualdade, tá? Porque, enfim, as pessoas de mais baixa renda ficaram mais desprotegidas, sofreram mais com a pandemia, estão sofrendo, tá? Havia um elemento do aumento de endividamento privado e público, né? Então, quer dizer, o mundo pós-pandemia seria um mundo de dívidas muito maiores, um elemento de desglobalização, né? Uma tendência a desacelerar o comércio mundial, que já vinha crescendo nos últimos anos menos do que o PIB, tá? Então, isso tenderia a acentuar esse processo, a pandemia, tá? Por exemplo, os países tomando um cuidado maior, tá? Para, por exemplo, depender menos da China ou internalizarem parte da cadeia produtiva, em particular em setores estratégicos, tá? E o último ponto seria exacerbar esse conflito Estados Unidos-China, que já vinha também acontecendo, né, essa disputa, mas que ganhou uma nova dimensão, né? Quer dizer, a China saiu muito rapidamente da pandemia, os Estados Unidos sofrendo muito, tem a questão da vacina, enfim, isso abre novos capítulos, tá? A gente pode falar mais adiante mais sobre esses elementos. Agora, o que eu queria chamar a atenção, e acho que é muito relevante, tá? Ele fala, lá, o Wolff, né, do risco do aumento da desigualdade em relação ao crescimento, né? Ele chama populismo, mas eu prefiro chamar alt-right, né? Esses movimentos de extrema-direita, tá? Que esse aumento da desigualdade poderia fortalecer esses movimentos. Tá? Isso é verdade, mas é mais do que isso. Tá? Porque o risco o aumento da desigualdade, quer dizer, já havia uma tendência de aumento de desigualdade, que é ampliada agora no período da pandemia. Tá? E com aquele aumento da dívida pública que está ocorrendo e ocorreu, se isso levar os governos a adotarem, tá, políticas de austeridade, tá, agora na saída da pandemia, a combinação de desigualdade alta e crescente com austeridade, isso sim vai turbinar esses movimentos, enfim, populistas, mas melhor falar, os movimentos da alt-right, né, da extrema-direita. Então, quer dizer, aqui tem uma tendência já existente, mas que é para abrir os olhos, né, que chama a atenção. A gente pode debater isso mais adiante. Valeu, obrigado, Bastanzinho. E aí, Numa? Que mundo é esse que vem pela frente? Pergunta difícil, né? Eu acho que assim, a gente pode observar algumas tendências que que podem ser associadas e que são originais em relação ao que a gente observava anteriormente, só para justamente identificar a peculiaridade dessa crise. Primeiro, pela sua abrangência e pelas suas consequências, e a maior crise da economia global depois da Segunda Guerra Mundial. A última grande crise de 2008, que foi a crise financeira global de 2008, 2009, no seu alcance e nas suas consequências, foi muito menos intensa do que a crise que estamos vivendo. E significativo que essa crise, a crise do Covid, que está em andamento, né? A gente não está falando de algo que já passou, né? A gente não tem um horizonte tão claro, né? Enquanto a possível recuperação da economia, né? Tudo depende, por enquanto, ainda do ritmo que é dado pela
parte sanitária, né, da crise. Então, a crise econômica, ela, na verdade, ainda está se mantendo. E o que a gente pode dizer assim, de interessante, de original relacionado a essa crise, é que é uma crise que, obviamente, foi uma crise de demanda, mas uma crise de demanda com muitas especificidades, porque uma série de setores simplesmente deixaram de funcionar, de poder funcionar, e continuam deixando de poder funcionar, particularmente os setores de serviços, o setor da cultura, né? E, desculpe. E, ao mesmo tempo, a gente observou, pelo menos parcialmente, né? Portanto, uma desorganização do sistema de produção global, pelo menos parcial, né? Com uma certa desorganização nas cadeias globais de valor. Então, você tinha os dois elementos que se combinavam, né? Fechamento de setores e outros setores que justamente são afetados pelas dificuldades nos transportes, pelas dificuldades levantadas pela própria crise sanitária. Então, frente a isso, o que é interessante observar foram as respostas. E, de fato, mesmo se a gente pode adotar um certo pessimismo em relação ao futuro, é notável que houve uma mobilização de recursos, transferências compensatórias, tanto para a população quanto para as empresas, na maior parte dos países, como nunca tinha tido desde o imediato pós-guerra, ou seja, desde o Plano Marshall, nos países centrais. Então, ao mesmo tempo, essa crise mostra que, tecnicamente, todo aquele discurso anti-gasto público, defendendo a ideia que o Estado tem que necessariamente ter finanças sadias, ou seja, manter um equilíbrio, religiosamente, um equilíbrio orçamentário, tudo isso assim, essa crise mostra que essa visão, na verdade, não tem embasamento. A gente, em outros programas, já mostramos, já nos referimos a correntes teóricas, como as contribuições da teoria moderna da moeda, que já ilustravam isso. Só que lá é muito interessante ver que todos os atores, que sejam políticos, acadêmicos, e nisso inclui economistas tradicionalmente associados ao neoliberalismo, todo mundo concordou que não haveria limite para o gasto público para enfrentar essa crise. Então, mesmo se, provavelmente, a gente vai discutir mais sobre isso, as perspectivas são bastante negativas, isso mostrou para toda a população que o argumento de dizer é impossível, não tem sustentabilidade no gasto público, esse argumento não vai poder ser mais avançado com sério e poderá, pelo menos, ser criticado à luz do que aconteceu. Depois, em outra intervenção, acho que em outro bloco, a gente vai falar também sobre a questão do planejamento. Que vai ser uma questão importante, é a falta de planejamento das economias capitalistas atuais, que sejam economias centrais ou periféricas. Mas isso acho que é um assunto que eu vou deixar mais para frente. Talvez o Eduardo Costa Pinto queira fazer alguma observação sobre essa questão. Valeu, Numa, brigadão. Agora, antes de passar a bola aqui para o Dudu, eu gostaria de lembrar para o pessoal que acompanha a gente que vocês podem encontrar esse nosso programa aqui também no formato de podcast. Basta vocês procurarem pelo podcast canal IE-FRJ. Todos os tocadores que tem aí de podcast, vocês encontram, então, esse programa daqui no formato de podcast. E aí, Dudu? E esse mundão, hein? Para onde vai esse mundão de Deus? Eu vou começar aqui um pouco diferente. Antes de chegar nesse mundão de Deus, eu vou ler um pedacinho da música do Belchior,
que é o seguinte, para pensar um pouco sobre esse ano. E eu fiz alguma adaptaçãozinha aqui. Tenho sangrado demais. Tenho chorado para cachorro. Esse ano eu morri, mas no próximo ano eu não morro. Eu acho que isso é simbólico de um ano de M que a gente viveu nesse período, um período marcado por crises profundas, mesmo antes da pandemia, uma pandemia que ceifou milhares de vidas, uma pandemia que nos colocou em reclusão, uma pandemia que nos tirou do convívio, do contato dos amigos, a gente poder abraçar os amigos, a gente poder encontrar os amigos, e tirou vidas de muitas pessoas próximas. Então, assim, isso por si só já mostra o quanto foi um ano de merda. Desculpa aí as palavras chulas, pessoal, mas não tem como. E é por isso que essa analogia que eu fiz com o BQO esse ano eu morri, mas no próximo ano eu não morro. E olha que isso é diferente da letra, eu fiz uma adaptação, tá? E por que eu tô falando isso tudo? Porque eu acho que necessariamente o que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que o capitalismo nunca ficou tão explícito nos seus processos históricos. Se a gente começou lá atrás a discussão vida e economia, confinamento, reclusão, salvar vidas, no caso brasileiro isso com uma certa restrição, o que fica explícito nesse momento em que, como o Numa bem alertou, a pandemia ainda não está clara a saída, mas surgiu uma luz no final do túnel com a vacina. Mas ainda não tem todo um planejamento, tem todo o processo, tem uma questão enorme pela frente. Mas, dado essa luz no fim do túnel, o que eu acho que a gente tem nessa trajetória atual? Ficou explícito, a gente tem nesse momento uma segunda onda que pouca gente está parando, as pessoas estão na rua. Ficou explícito que a lógica da acumulação de capital, a lógica da lucratividade, tá, está acima de qualquer coisa. Está acima de qualquer coisa. Ou seja, lucro, acumulação. Não necessariamente a ideia de vida desse processo. Então, esse é um contexto que eu queria chamar a atenção. E, mais ainda, em linhas gerais, eu acho que as crises em curso vão se aprofundar. A desigualdade vai chegar a patamares muito maiores do que vimos até agora, porque a riqueza financeira, inclusive, já está mais valorizada do que antes da pandemia. Enquanto postos de trabalho são destruídos, enquanto a discussão passa por política de intervenção, de ajuste fiscal, e mesmo na Europa e nos Estados Unidos, a flexibilização disso ainda é muito parcial, né? É uma discussão ainda de que não tem mudanças estruturais. Então, muita gente acreditava lá no início que o Estado ia fazer nova intervenção, isso, nova configuração. Não temos as condições materiais. Acho que, inclusive, as tensões vão aumentar, a crise vai aumentar, os problemas vão aumentar. A extrema-direita tende, mesmo perdendo o Trump recentemente, tende a permanecer forte, porque enquanto não mudarmos as condições materiais e estruturais de boa parte dessa população, o antissistêmico dessa população tem sentido, porque não adianta. Eu sei que tem o terraplanista, tem tudo mais, mas se continua desigualdade, continua desemprego, continua condições materiais de deterioração, as pessoas vão querer mudanças e vão criticar fortemente o antissistêmico. Então, acho que a gente precisa enxergar como trajetórias complicadíssimas e acho que a gente sobreviver o ano que vem já vai ser uma grande vitória. Mas eu volto para depois discutir pontos específicos que eu levantei aqui. Bom, após essa primeira rodada, e aí, senhores, quem é que se candidata aí a começar o nosso toque de bola? Bem, eu só ia fazer um comentáriozinho, né? Que foi bonito ali o Tudu. Tudu é media training, né? Deixa eu pegar também o ponto e falar algumas coisas que, antes desse programa, eu fui dar uma olhada sobre aquilo que outras pessoas estavam falando sobre o ano que vem, sobre o futuro. E é muito curioso que você vê que está todo mundo tendo programas parecidos com o nosso. Uma publicação do Fundo Monetário Internacional fez um programa mais ou menos dessa linha, o Fórum Internacional, aquele de Davos, fez a mesma coisa. Está todo mundo... o Bill Gates fez alguns cenários com referência a isso. Quando você olha essas coisas tão distintas e mesmo de vários segmentos ligados ao establishment, tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, essa questão do trabalho remoto.
a questão do trabalho remoto, hoje nós vivemos, nós estamos fazendo esse tipo de função, é um tipo de atividade que, obviamente, beneficia o trabalho intelectual, o trabalho mais sofisticado, o trabalho que cresce hoje a demanda, de certa maneira, em determinados segmentos. Mas ele retira algumas coisas importantes, porque ele retira a convivência das pessoas no ambiente de trabalho. Ele enfraquece a aproximação do ambiente de trabalho. É muito curioso que você vê de várias pessoas chamando a atenção de que o crescimento das relações dentro da comunidade e a redução das relações no interior ou dentro do mercado de trabalho. Olha, isso tem implicações para, inclusive, a organização dos trabalhadores no ambiente profissional. Isso vai ter impactos sobre a formação do mercado de trabalho. Por outro lado, não há clara percepção ainda, não está sendo discutido a questão da distribuição de renda de maneira séria. A questão da distribuição de renda está sendo tratada como se fosse um problema conjuntural, uma preocupação com a exclusão de determinados segmentos. Mas uma agenda para lidar com isso no médio e longo prazo não está posta à mesa. Isso eu concordo integralmente com o que o Costa Pinto falou, que esse certamente é um dos pontos que traz aqui, que nós estamos vivendo hoje. Dentro desse cenário, a presença de setores antissistêmicos, em especial, hoje vem fundamentalmente da direita, me parece que vai ser uma presença constante daqui por diante. E um dos grandes desafios que nós temos pela frente, inclusive setores que se identificam, de certa maneira, não com o neoliberalismo, mas com as correntes mais progressistas, trazer uma agenda que possa, de alguma maneira, encaminhar políticas econômicas alternativas. E, nesse ponto, eu queria recuperar um ponto do Numa. Eu falei, em nome do Instituto de Economia, talvez vocês se lembram, a carta que nós fizemos sobre a necessidade, foi logo no início da pandemia, não me lembro se foi em abril, foi março. Prado, foi março e é o primeiro programa da crise, né? A partir dali a gente fez uma série com 40 programas. Foi logo no começo. Quando eu falei a necessidade que nós tínhamos de fazer transferências maciças, nós falamos, eu apenas fui quem trouxe isso para a gravação. Foi um número grande de pessoas viu, etc. Entre os comentários, o mais frequentes e aí, professor, de onde vem o dinheiro? Ok, professor, mas nós não temos dinheiro. É interessante a quantidade de comentários que diziam que esse bando de professores estão delirando. Eles estão querendo alguma coisa que é impossível, porque o Brasil não tem dinheiro para isso. Terminado o ano, nós temos que mostrar, temos que chamar a atenção que não apenas isso não foi um problema, como isso foi fundamental para evitar que o país entrasse num buraco profundo. Isso não foi apenas verdade para o Brasil. Você vê que transferências foram feitas de maneira muito significativa na Europa, até nos Estados Unidos você teve, e sempre foi relutante em fazer esse tipo de política, você também teve programas do gênero, e em maior ou menor grau em vários países em desenvolvimento, e esse foi uma marca desse período. Então, a questão que se coloca é o seguinte, passado a situação mais imediata, nós vamos rapidamente tirar isso, nós vamos retirar esse volume de recursos da economia sobre a alegação de que a dívida pública é impagável no futuro. Eu não estou falando do Brasil, porque isso é um programa sobre o mundo, mas essa discussão vai se colocar. Como disse o Numa, é a maior transferência de recursos, provavelmente desde a Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, essas questões foram resolvidas com aumento de tributos sobre mais ricos, com impostos progressivos e com uma forte política industrial de planejamento de retomada do crescimento
da economia de maneira sustentada, que perdurou pelo menos por uma geração, em torno de 25 a 30 anos. E agora? Eu não vejo a mesma questão posta agora. Então, nós corremos seriamente o risco de, no período pós-pandemia, que os cenários piores poderão acontecer. Isso é, se nós não continuarmos com forte apoio do Estado para a retomada da economia dos diversos estados nacionais, o risco que nós corremos é, pós-pandemia, nós entrarmos num período de estagnação ou de crescimento mais lento e até mesmo de crise econômica. Então, eu queria trazer esse ponto para debate aqui entre nós. Eu só queria fazer um adendo. Bastiazinho, posso fazer só um comentarinho curtinho aqui, colocar um pouquinho Eu de também pimenta? sou um adendo. Colocar uma pimenta nessa discussão. É o seguinte, na primeira onda, não, primeiro a saúde, depois a economia, patati, a gente bota dinheiro. Essa segunda onda, não, mas peraí, não vai parar a economia. Não teve aí, bom, agora não vamos ver, na segunda onda, quando o bicho está pegando, você não nota assim, uma meia trava, mas não é muito, a economia não pode parar, quem tiver que morrer, né? Isso vale para todo mundo, não vale só para o Brasil. Se você vê na Europa, Estados Unidos, quer dizer, não, mas a economia não, quer dizer, indo nessa direção do que o Prado colocou, quer dizer, agora que o bicho está pegando, já nessa segunda onda, vai pegar mais ainda, como é que fica esse negócio, gente? Só fazer duas observações, Bicalho, até aproveitar o teu gancho, só chamar atenção para uma coisa aí também, assunto para o pessoal da área médica. Na gripe espanhola, a segunda onda foi a pior. Né? Das 3 ondas, houve 3 ondas, a segunda foi a pior. Né? Talvez tenha aí um padrão, né? Que a segunda onda é a mais forte. Mas o que eu queria falar anteriormente era que na crise financeira internacional de 2007, 2008, né? No começo da crise, na resposta imediata, né? Houve um resgate da política fiscal. Né? Alguns falaram Keynes está de volta, né? A volta do mestre, as políticas keynesianas, e muito rapidamente houve uma guinada, tá? De 180 graus e começaram as políticas de consolidação fiscal. Né? Caminhou-se para, não em todos os lugares, tá? Mas em alguns países na Europa, por exemplo, a coisa durou muito pouco. Tá? Durou muito pouco. E ainda que tenham ocorrido iniciativas, houve uma certa mudança de discurso do FMI, tá? Houve um retorno, em grande parte, a mais do mesmo. Né? Houve um retorno ao que prevalecia anteriormente. Né? E esse risco está colocado também nessa crise agora, mas com consequências pela dimensão, né? Com consequências possivelmente piores. Tá? E, bom, em alguns países já havia movimentos de alt-right, etc., mas a crise financeira internacional ali da década passada ajudou muito a alimentar esses movimentos. E é uma parte, no caso dos Estados Unidos em particular, para a chegada ao poder de Trump alguns anos depois, né, sendo eleito em 2016. Vai, Numa. Me permitiria fazer uma observação sobre a observação do nosso camarada Eduardo Bastian, né? De fato, depois da crise de 2008, rapidamente depois foram abandonadas as políticas assim mais heterodoxas. Só que uma diferença fundamental entre o que aconteceu na resposta à crise atual em relação à resposta à crise de 2008, e que na crise de 2008, se você for olhar, o papel das transferências, o gasto em transferências, foi muito reduzido, para não dizer quase nulo nos países centrais. Tá? O dinheiro foi gasto para ajudar as instituições financeiras, para manter o mercado interbancário funcionando. Então, foi focado essencialmente
Isso é uma diferença fundamental. Quando lá a gente está falando atualmente, no caso de um país como a França, por exemplo, você vai chegar a quase 20% do PIB na forma de transferências, diretamente para a população ou as empresas. No caso dos Estados Unidos, foram gastos já mais de 3 trilhões de dólares em transferências também. Então, isso é, a meu ver, a diferença fundamental na resposta à crise atual em relação ao que aconteceu em 2008. E os tamanhos são tão grandes, todo mundo fica repetindo com tanta insistência que não tem problema em gastar, que, obviamente, como todos já colocaram, a um determinado momento, provavelmente o que vai acontecer é que o argumento para tentar empurrar de volta políticas neoliberais vai ser de dizer, não, agora a dívida pública atingiu níveis insustentáveis, só que vai ficar difícil sustentar essa visão justamente depois de ter um consenso total sobre as capacidades quase ilimitadas do Estado de gastar. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista político, aí vai se abrir de novo, provavelmente, um debate econômico mais forte. Tá? E significativo que partidos de centro-direita já tenham se posicionado em vários países a favor da manutenção de uma parte desses mecanismos de transferência. Então, eu acho que a conclusão, antes de repassar a palavra, é que é muito difícil saber o que vai acontecer, mas que abriu-se o precedente de uma envergadura, de um alcance nunca antes visto, nunca antes visto na história, na verdade. Isso é algo que deve ter algum tipo de consequência. Se você me permitir, Bicalho, uma coisa que em certa medida teu papel, mas acho que dá para observar aqui duas posições um pouco antagônicas, né? Numa apontando, é claro que não está afirmando, né? Mas uma possibilidade de uma mudança de rumo, e o Dudu que está apontando, na verdade, para uma exacerbação dos conflitos, enfim, e dos problemas. Deixa eu completar, porque tem a ver com o que o Numa estava comentando, e eu posso puxar. Mas fala, Numa. Eu só queria dizer que, na verdade, as nossas posições são completamente complementares. O que estou dizendo é que, por conta da existência desse precedente, ou seja, dessa possibilidade, a meu ver, justamente, as disputas políticas vão ser exacerbadas. Porque, justamente... Basta botou a pimenta para poder animar um pouquinho o debate. E o Numa disse, não, no final nós concordamos, todo mundo concorda. Então deixa o Dudu responder. Deixa o Dudu responder agora. Vai nessa, Dudu. Ocupa a tribuna. Eu já ia fazer um comentário lá com o que o Numa falou. Eu acho, Numa, e aí acho que esse ponto que você trouxe acho que é bem importante, que esse é o debate que vai se configurar num plano da discussão do FMI, de teóricos da economia, desse debate mais do plano das ideias econômicas. Eu acho que isso vai ganhar uma força enorme. Eu concordo com você nesse aspecto. A minha dúvida é que não acho que isso seja, em certa medida, pode até ser uma brecha, mas eu acho que uma brecha, na minha visão, menor do que você está apontando. Por quê? Porque eu acho que realmente os caras do dinheiro vão pressionar muito para manter esse negócio. Então, vai ser uma batalha dos caras do dinheiro financiando mídia, meios de comunicação e também uma linha ortodoxa para dar o reforço da ideia de, tudo bem, gastamos, tinha dinheiro, mas agora tem que voltar. E o ter que voltar, me parece que vai ser uma estratégia muito forte
de boa parte dos caras do andar de cima, mesmo eles começando a ligar um sinalzinho de alerta que pode dar merda. Mesmo assim, um alerta ainda pequeno, porque se você pensa, todo mundo já começa a querer recompor. Agora, o que eu acho nesse cenário? E aí talvez tenha a coisa do plano das ideias, mas acho que tem uma coisa material que vai ser barra pesada. Por quê? Porque na hora que você retirar esses auxílios, essa transferência, ao mesmo tempo, uma parte da população recebeu uma grana de transferência e vai perder completamente no momento que não vai ter o estímulo da economia. Então, isso vai criar um caldeirão político, pressionando cada vez mais a democracia, reforçando a extrema-direita. Aí sim eu acho que pode ser que os caras falem assim, pô, é melhor entregar o dedinho para não perder a bola inteira. Mas eu acho que tem que juntar essas duas dimensões, além dessa discussão, que eu acho que é se abriu, sim, do plano do debate da teoria econômica, mas acho que os caras vão, antes disso avançar, eles vão tentar de novo e vão fazer novas rodadas de ajustes, tá, Numa? Porque eu acho que é nesse sentido aí eu sou mais pessimista, eu acho que é muito mais quando a coisa material vai afundando mesmo, é que os caras sentem que vão perder mesmo, é que eles começam a se movimentar. Por enquanto é assim, melhoramos aqui, tá bom, mas vamos voltar para nossa riqueza financeira e garantir. Não, e tem uma coisa que não dá para descartar, é de caminhos diferentes no centro e na periferia. É um cenário plausível. Agora, eu queria fazer um outro comentário, o seguinte, nós estamos discutindo um cenário pós-pandemia, mas nós temos que lembrar que o pós-pandemia ainda demora, porque nós estamos em plena segunda onda, essa segunda onda nós não sabemos quanto tempo vai durar. O próprio processo de vacinação está claro que é a nova grande divisão mundial. Os países ricos, né, os Estados Unidos, a Europa, saíram na frente, vão ter o primeiro acesso a isso. Os países em desenvolvimento mais articulados, mais rápidos, vão, de alguma maneira, de renda média, vão entrar posteriormente. Governos negacionistas como o nosso, certamente, apesar do poderio, da capacidade do nosso sistema tradicional de vacinação pública que nós temos, apesar das pressões, vai atrasar um pouco, isso pode ter implicações graves para nós e outros países que têm um cenário como esse. Agora, parte do mundo, parte da Índia, parte da África subsaariana, parte das regiões mais pobres da Ásia, Paquistão, a Bangladesh, podem ter problemas de, num período razoável, vacinar toda a população. Ou seja, além de todo esse cenário, o ponto em que o Bicário levantou, ou seja, agora está sendo muito difícil para os governos fazer novas paralisações. Claro, na Europa, nós estamos vendo isso. A Alemanha começou agora, em pleno Natal e Ano Novo, uma dura paralisação. Mas nós vemos aqui no país de desenvolvimento, em países mais pobres, a resistência vai ser muito grande para isso. Porque... Desculpa, Carlos. Não, só para concluir, porque apesar das transferências, em alguns casos, no nosso caso, transferências estão acabando, pode imaginar outras formas, mas a maneira tradicional está acabando. Mas, apesar dessas políticas de transferência, para vários segmentos, elas não são tão efetivas. Inclusive setores, em geral, um pouco mais qualificados, como, por exemplo, a parte cultural, teatros, cinemas, etc., mas também várias posições de trabalhos intermediários e leves. Então, é possível, e aí tem um mecanismo, tem um pouco de especulação, que nós possamos ainda ter uma fase muito ruim da pandemia antes da melhora. Isso realmente o pessoal de saúde pode dizer melhor do que nós, mas isso é um cenário bastante plausível ao se analisar os meses que nós temos aí pela frente. Mas, Pradinho, eu acho que tem, só um pouquinho abaixo, mas eu acho que aqui tem uma coisa mórbida, que eu acho muito pesado, que é o seguinte: lá atrás você não tinha nenhuma expectativa de vacina.
Bom, então você vai, faz o lockdown. Isso aconteceu, né, na França, na Espanha. Não, faz o lockdown, você bota grana para o pessoal ficar em casa. Aí tudo bem, você fez isso. Não tinha nenhuma, tá certo? Não tem no horizonte, não tem vacina, não tem nada. Ó, fica em casa, senão isso aqui vai dar merda. Tudo bem, você faz esses movimentos, mas agora você tem uma segunda onda. Você já teve esses gastos, né? Não é concreto, os gastos você já teve. Então você, ai não, mas peraí, a questão fiscal, sabe? Aquele potencial de humanidade, de civilização, você gastou lá atrás no primeiro. E agora você come, não, mas agora tem a vacina. Então, eu só queria chamar a atenção para isso. Você tem uma corrida entre a vacina e não fazer o lockdown, tá certo? De quantas pessoas vão morrer até chegar a vacina sem você ter que parar. Quer dizer, você vai ter que escolher ali, mas me parece que essa escolha que foi feita lá atrás, em março, abril, agora ela está sendo feita de uma maneira muito mórbida, sabe? Muitas pessoas irão morrer até chegar a vacina. De quantas transferências isso você vai quer variar de continuar país para fazendo? país, como o Bastianzinho chamou a atenção, etc, etc. Quer dizer, tem uma conta de chegada aqui que eu acho que Neguinho vai tentar fazer, que é de uma perversidade tremenda, tremenda, tremenda. Se você me permitir, Bicalho, só algumas observações. Uma é mostrando um pouco as contradições na Europa, né? Em meio à segunda onda, na Inglaterra, a Premier League está começando a liberar público no estádio, né? Quer dizer, no momento agudo da pandemia, né, de segunda onda, estão liberando o público no estádio. Enquanto isso, no Brasil, o Flamengo tão prejudicado por falta de torcida, né? Bom, esse é o nosso momento do choro. Já acabou o choro? Já. Vai, Baixa, continua. Acabou. Na verdade, a gente tem até que... É hoje que está tendo Racing e Boca, Bicalho? Não, tá mudo, você está mudo. Santos e Grêmio eu sei que teve. Agora Racing, eu vou ver, daqui a pouquinho eu te respondo. Vai fundo. Porque se o Flamengo não tivesse sido eliminado, não poderíamos estar gravando agora, né, numa quarta-noite. Porque o Luiz Carlos e o Dudu não iam deixar gravar, né? Mas, então, essa é uma observação. A outra, acho que chamar atenção a algo que já foi um pouco repetido aqui, mas não colocando, talvez, os pingos nos is, né? Nós não estamos sugerindo, fazendo essa discussão, que a pandemia está no finalzinho, né? Que é finalzinho de pandemia, né? Não é isso que está sendo sugerido aqui. Tá? Agora, a perspectiva da vacina, né, ele sinaliza, eventualmente, uma nova fase, né? Agora, infelizmente, ainda vai morrer muita gente. Tá? O que a perspectiva da vacina abre espaço para começar a vislumbrar um pouco cenários, né, para a saída, pelo menos, da fase mais aguda da pandemia. Só lembrar, é claro que não é uma analogia perfeita, né? A conferência de Bretton Woods, né, na segunda, que fundou, né, algumas das instituições mais importantes do pós-Segunda Guerra Mundial, ela foi feita em 1944. Tá? A guerra acabou em 1945. Entre Bretton Woods e o final da guerra morreu mas muita gente. A guerra não tinha acabado. É que ali você já tinha uma indicação de para onde que a coisa ia, né? Mas não tinha acabado, e muita gente morreu entre uma coisa e outra. É claro que não está se discutindo uma nova ordem, não há uma conferência para discutir o mundo pós-pandemia, mas, de certa maneira, o que ele está fazendo, a gente sabe que ainda vai morrer muita gente, ainda estamos na segunda onda, tá? Ainda está muito complicado, mas já começa-se a vislumbrar um pouco o mundo do pós-pandemia, ou pelo menos, essa fase sem vacina, né? Bastianzinho, olha só para informação, Racing e Boca 0-0 está no intervalo. E o Santos enfiou 4 no Grêmio. Então o Cuca... Caramba, não é essa... Então, reforça o nosso ponto. Se o Flamengo tivesse passado, não estaremos gravando agora. Né? Então temos que agradecer ao Clube de Regatas do Flamengo, tá? Porque permitiu conciliar nossas agendas. Vamos, Baixa, vamos voltar pro tema, Baixa. Vai, o tricolor, né? O tricolorzinho, meu Deus. Vai, Dudu.
Não, acho que era o Numa que estava. Mas eu posso. Bom, eu pensei que o Numa tivesse. Você estava pedindo, não estava, Numa, para falar? Não, eu acho que assim, eu vou fazer um comentário mais breve para passar para você, Numa. Eu acho que assim, a gente vai sair, a pandemia ainda vai demorar de terminar, porque como o próprio Baixa já comentou, mas acho que a gente vai sair cambaleando enquanto sociabilidade, quer seja no Brasil e no mundo, porque acho que a gente ainda vai viver tempos de aumento de concentração de renda, aumento de deterioração social dos valores, do sentido de cooperação. Eu me lembro no início da pandemia, parecia uma insanidade. As pessoas diziam assim, na pandemia agora todo mundo vai se unir. Pô, quando na história humana, quando você está numa situação de crise, de tensão, de pancadaria, vai todo mundo virar paz e amor no meio da escassez, da confusão, dos problemas maiores. Então, assim, Dudu, só um diga, pequeno Ricardo. comentário, aquela pagelança histórica dos economistas ortodoxos no Jornal Nacional defendendo o gasto, lembra? Não Foi só o um momento. gasto, mais do que isso. Viraram keynesianos e defendendo o Isso. plano Marshall. Eu vi economista ortodoxo que nunca estudou o plano Marshall falando do plano Marshall. Isso, como diria o pessoal lá, que são os zagueirão de que é uma renca de economista ortodoxo defendendo a sua corretagem e defendendo o quê? O preço dos ativos financeiros. E eu queria reforçar isso. Então você vai o sair de plano uma crise, Marshmallow. você vai sair de uma crise em que os ricos vão ficar muito mais ricos. E a geração de emprego e renda vai despencar. Então, vai aumentar a tensão social de forma profunda aqui e fora. E não vejo ainda nenhum sinal, mesmo com essa luz amarela inicial, de mudanças profundas ou de políticas estatais de reconfiguração na questão de gasto público, da reconfiguração da questão tributária, na questão da reconfiguração de bens públicos. Eu acho que isso ainda está muito mais ainda no desejo, no campo da discussão heterodoxa, e os ortodoxos, no máximo, estão falando assim, vamos flexibilizar um pouquinho, mas não dá. Sabe por que não dá? Porque o estrago é muito grande depois dessa pandemia. Ou seja, você teria que, sim, eu concordo com o Bárcio, você teria que refazer, você teria que reestruturar um plano Marshall, reconstruir Bretton Woods, mas eu não acho que, nesse momento, existam correlações de forças possíveis nesse processo, dado o poder que vai sair muito forte ainda dos segmentos financeiros, dos grandes bancos de investimento, dos fundos de investimento, e também ainda para, e aí o Bicalho quiser dar conversar, fazer um comentário, do pessoal do petróleo. Porque a transição energética vai ser empurrada lá para frente, porque ninguém vai destruir trilhões de ativos pela questão ambiental, mesmo que a gente ache que seja necessário, dado a crise ambiental em curso. Então, assim, eu acho que queria ser otimista, mas eu acho que nós vamos viver, mesmo que passe a pandemia no sentido do respirar dessa situação tão triste e caótica que a gente vive, mas nós vamos viver não só 21, mas 22, mais anos de profunda tensão, problema, e acho que a gente tem que estar preparado para entender e para encarar isso. É por isso que eu puxei a fala do Belchior, esse ano eu morri, mas ano que vem eu não morro, e a gente vai ter que fazer isso talvez por alguns anos para pensar em transformação. Só um pequeno comentário aqui, fazendo, digamos assim, um drible a lá o Bastianzinho. Bastianzinho, a rapaziada introduziu o keynesianismo gourmet, não é isso? Muito bom. É o keynesianismo gourmet. Muito bom. Só um comentário rapidinho sobre o que o Dudu falou. Tem um analista importante, que é o Daniel Yergin, na parte de energia, né, de política energética. Ele lançou um novo livro, que é o New Map. Então, vocês têm entrevistas do Yergin no YouTube para dar com pau, quem se interessar. E o que é interessante é isso, exatamente. Na hora, havia uma crença de que não, agora, com a crise, você vai acelerar, né, a transição energética, a mudança para os combustíveis limpos, porque isso gera investimento, isso gera emprego. Então, é o famoso o novo Pacto Verde, né? Então, veio o Yergin, que é um representante de peso do setor digamos, dos fósseis, né? E o Yergin, não, mas não é bem assim. Mas vamos devagar, aquela história assim. Até na transição energética, o pessoal está ali na bolinha para o lado, né? A transição energética gourmet também. Eu queria fazer uma pergunta para o Numa, que ele conhece muito bem o caso europeu, né? Bom, na Europa existem propostas, talvez um pouco mais avançadas, exatamente na direção desse Green New Deal, né? Isso está mais colocado na discussão,
queria perguntar para ele acerca disso. E uma outra coisa, como é que está a movimentação da extrema-direita europeia, né? O tipo de discurso, como é que eles estão se movimentando em meio à pandemia, né? Personagens como a Le Pen, como Salvini na Itália, Le Pen na França, Salvini na Itália, para ficar em dois países que ele conhece bem, né? França e Itália. Bom, e justamente o comentário que eu queria fazer, assim, em relação ao que eu colocou o Eduardo Costa Pinto, eu concordo com ele que provavelmente o cenário que ele descreve vai acontecer em vários países. É o que acontece, por exemplo, em primeiro lugar, no caso do Brasil. Porém, eu acho que, e lá também, assim, no fundo, é algo que bom, foi colocado já pelo Eduardo Bastian, né? E a pergunta que você acabou de fazer, Eduardo, aprofunda essa, a meu ver, a validade dessa visão, é que os cenários que a gente está desenhando, eles vão variar muito em função das regiões do mundo, em função dos países dentro dessas regiões. Então, por exemplo, pegando essa questão energética, se você for olhar o plano de estímulo, o pacote de estímulo de maneira efetiva europeu, tem uma parte, aí estou falando sobre controle do nosso patrão, né, o nosso bicalho, esse pacote ele tem muito a ver com as questões energéticas. Tudo bem, são estimativas, mas a gente está falando assim, dos 750 bilhões, teria mais de 250 bi que iriam, no mínimo, para o setor energético, em particular para a transição energética. Isso se soma aos planos individuais de cada país. Por exemplo, é o caso da França, que é um caso que eu conheço bem, o céu aberto num horizonte de 5 anos, 4 parques eólicos gigantes, daqueles parques eólicos marinhos, onde você tem, como que é, Bicalho, uma eólica, como se chama a instalação em si? Bicalho? Com o seu microfone. Eólica. Eólica que a gente chama de eólica offshore, né? Eólica Isso, aquelas eólicas eólicas de 150, mais deve crescer na Europa. Metros. Exatamente, 200 metros, enfim. E cada uma com uma capacidade de geração que não tem nada a ver com aquelas eólicas tradicionais, que as coisas a gente está acostumado, né? A gente está falando de parques eólicos gigantes. No caso da França, poderia, assim, no horizonte relativamente próximo, ser responsável pela geração de 2% da energia do país, o que é enorme, da energia elétrica. Então, ao mesmo tempo, você vê que os planos de investimento na energia nuclear continuam, né? No caso da França, por exemplo, vai ter um grande plano que vai ser lançado. Aí, toda a questão de saber se a energia nuclear é uma energia limpa ou não, isso é um grande debate. Tem uma energia que, na prática, não polui até o momento onde dá um grande problema. Então, isso é uma questão, ela não é emissora de gás carbônico. Então, como? Não, tá certo, não é emissora, exatamente. Exatamente. Então, o Bicalho conhece melhor o assunto. Então, eu acho, e se você for olhar, na China, os planos que foram, assim, divulgados esse ano e na Rússia também sobre a questão da transição energética, e na Rússia é interessante, porque a Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de petróleo, tem, vamos dizer assim, uma relação historicamente conflituosa com a questão do meio ambiente. Mesmo assim, você vê que tem uma espécie de Green New Deal assim, que apareceria na Rússia, na verdade, na onda chinesa. E aí a gente volta às questões geopolíticas. Né? Então, na verdade, se a gente for pensar, se você tem a Europa como um todo, mais a China, mais a Rússia,
Bom, você já tem uns 55% do PIB mundial, onde, assim, países que representam 55% do PIB mundial, onde teria uma espécie de Green New Deal. Então, é difícil dizer que a tendência vai ser só de piorar. No caso dos Estados Unidos, também não é tão claro, mas, a priori, o Biden representaria uma via menos nociva para o meio ambiente do que o Trump, que era muito ligado à turma da Shell Industry, etc. Não digo que o Biden, de repente, vai acabar com isso, pelo contrário. Bom, a gente viu que no Obama, a Shell Revolution, né, se desenvolveu no período da presidência do Obama. Então, mas eu só queria assim, ponderar um pouco essas questões e que não esqueçamos que tem uma parte do mundo, na Ásia, onde todo o debate que a gente está tendo hoje sobre gasto público, etc., não tem por que acontecer, porque não teve aquelas inflexões de políticas econômicas que a gente descreve. E, mal ou bem, a Ásia representa hoje uma parcela significativa da população mundial e cada vez maior do PIB mundial. Então, quando a gente fala do mundo como um todo, às vezes, a gente pode estar contaminado pelo que acontece no Brasil. Da mesma forma que a trajetória de desenvolvimento do Brasil foi ladeira abaixo na última década, enquanto a trajetória dos países asiáticos só continuou assim, na mesma direção, com princípios geopolíticos também continuando firme, não dá para dizer que o mundo inteiro vai evoluir nessa direção. Estamos, infelizmente, numa parte do mundo que provavelmente vai ser difícil, mas, ao mesmo tempo, teve a eleição na Argentina de um governo progressista, a gente tem no Chile, a gente tem a Constituinte, que está... Então, mesmo no cenário latino-americano, a situação não é tão ruim. O ano de 2020 foi muito ruim em termos econômicos, em termos, obviamente, como se chama, em termos de saúde, de sanitário, porém, do ponto de vista político, e aí vou responder rapidinho a segunda pergunta do Eduardo Bastian, não foi ruim, se a gente for pensar pelo campo progressista. Porque, por exemplo, na Europa, o partido, na França, o movimento nacional, o conjunto nacional, Rassemblement Nacional, esse seria o nacional, saiu enfraquecido das eleições, como se chama, nas prefeituras. Na Itália, também o Salvini não conseguiu se reforçar tanto nesse período, todas as manobras dele erraram. Se a gente for olhar também as eleições, as eleições locais que teve na Alemanha, também isso aconteceu. Então, é difícil dizer, eu não sei quanto esse ano de 2020 para o campo progressista foi ruim. Essa é uma pergunta que fica no ar. E pensamos também o que aconteceu, e não foi um evento pequeno, o que aconteceu nos Estados Unidos, onde o presidente em exercício foi derrotado nessa tentativa de um segundo mandato, que não é tão comum. E foi derrotado, no final das contas, com uma certa folga. Então, eu deixo essa observação no ar. Antes de passar para o Luiz Carlos, que quer fazer um comentário, não, Bastian, posso... foi uma herança da pandemia, em alguma medida, né? A derrota do Trump. Ele estava bem nas pesquisas. Sem dúvida. Eu lembro que no programa que a gente fez sobre os Estados Unidos, o Prado começou exatamente com essa frase, que, na verdade, os Estados Unidos vinha bem, etc., antes da pandemia. Eu me lembro bem disso no programa que a gente fez, que os nossos seguidores podem encontrar lá na lista dos programas do Conversas, né? Gente, olha só, bateu aqui o nosso tempo, então aqui cabe a gente já ir encaminhando o final, e eu vou colocar uma última questão aqui que eu gostaria de colocar com vocês, já que esse é o último programa do ano. Esse é um programa do canal do Instituto de Economia, não é isso? É um programa, bem ou mal, de economistas e convertidos, tá certo, Bárbara? O pessoal da engenharia e da administração.
eu queria uma questão simples. Diante de uma crise desse tamanho que a gente está vivendo, que a gente vai viver, diante desses enormes desafios, diante dessas perspectivas que o Numan colocou, né, que abrem-se possibilidades, é curto e grosso, em função dos alunos nossos que nos acompanham, qual é o papel do economista agora, nesse exato momento? É essa a questão. Qual é o papel dos economistas? Prado, você como nosso decano, o nosso economista mais experiente, qual é o papel de um economista nesse contexto, nesse quadro? O Prado chegou a se consertar na cadeira depois dessa pergunta lá, zagueiro do Jiqué. Vai lá, Prado. Ainda bem que agora... Isso me lembra. Olha só, isso é o tipo da pergunta que, quando eu fui presidente do Conselho Federal de Economia, toda hora tinha algum estudante que me perguntava isso. E é sempre uma questão muito difícil de falar. Primeiro, que não existe uma coisa chamada os economistas. Você tem vários tipos de economistas. Você tem, como qualquer profissão, não existe uma solução técnica para os problemas econômicos. Eu acho que a primeira coisa a chamar a atenção é que toda vez que alguém diz que, dado um problema econômico, existe uma solução única e é resultado da boa teoria econômica, é bom desconfiar um pouquinho, porque, como qualquer ciência social, existe distintos paradigmas para tratar com os problemas existentes, e uma das coisas que nós prezamos aqui é justamente trazer essa pluralidade do debate que caracteriza a questão econômica. Mas os economistas estão na linha de frente na formulação de políticas econômicas, porque, afinal, para que serve a economia em última instância? Economia é uma ciência social aplicada, ela serve para fazer política econômica. Então, a sua pergunta, eu traduziria da seguinte maneira: que políticas econômicas estão na mesa? Qual é o debate em torno de política econômica nos anos futuros? E eu acho que é isso que a gente discutiu esse programa todo. Quer dizer, uma política econômica possível é seguir dentro de uma lógica keynesiana de vamos manter gastos públicos aquecidos, vamos manter uma política fiscal agressiva para a retomada ou para, no mínimo, evitar que esse período pós-pandemia entre num processo de estagnação, de crescimento suficiente. Um economista de tradição de neoliberal, ele poderia dizer, não, mas espera lá, nós temos que continuar a agenda de reformas para abrir espaço para o investimento espontâneo que vai ser gerado pelas novas ondas de inovações, pelas oportunidades abertas dentro dessas características. E, obviamente, a questão da distribuição de rendas, os problemas associados a isso, vai ser visto como marginal, como um problema que pode ser enfrentado com políticas pontuais. Mas, para terminar o seu problema, para terminar a sua questão, só lembrar o fato de que, este ano, algumas grandes empresas dessa nova economia de plataforma, só para pegar 3, Google, Amazon, Apple, passaram a valer mais do que $1 trilhão de capitalização no meio dessa crise gigantesca. A outra, Facebook, vale pouco menos, 700 e tantos bilhões de dólares, não chega a $1 trilhão, mas cresceu muito o seu valor de mercado nesse período. Ou seja, o que nós estamos discutindo de distribuição de renda não apenas o impacto da crise vai ser diferente entre países, entre segmentos da sociedade e entre empresas. Agora mesmo, a Facebook vem enfrentando uma grande ação antitrust quanto à sua quebra no mercado americano, no sentido de eventualmente, de alienar o WhatsApp, algumas outras operações controladas pela Facebook. Eu não sei se isso vai ocorrer ou não, mas um pouco da herança desse momento é um cenário onde muito dos problemas que existiam antes da pandemia
ficam mais agudos, ou para o bem ou para o mal. Ou, se nós vamos dentro de uma linha otimista, possamos ter uma saída progressista, ou vai acirrar mais ainda esses grandes problemas colocados, a concentração de renda, o crescimento dessas grandes empresas de plataforma, o enfraquecimento das empresas pequenas e médias que geram muito emprego, com todos os problemas políticos associados a isso. Obrigado, Pradinho. Obrigado pela participação no programa. Obrigado pela participação durante o ano, né? Já que esse é o último. Saindo do Pradinho, que é o nosso decano, para o nosso menininho, Bastianzinho. Pergunta qual é a função. O que um economista faz num jogo desse, Bastian? O que se espera que um economista faça num jogo duro desse? Eu acho que o papel do economista é fundamental, né? Precisa-se de ideias novas, né? É preciso pensar um novo modelo, uma nova agenda, né? Para os desafios que estão colocados, não apenas agora pela pandemia, pela saída da pandemia, mas outras questões estruturais, né, que nós já apontamos em outras oportunidades aqui no programa, né? O desafio ambiental, tá? O desafio do ponto de vista do futuro do emprego, tá? Com o avanço da inteligência artificial, tá? Cada vez a incorporação maior da inteligência artificial, que vai eliminar uma série de empregos que hoje existentes, tá? Junto com o problema também da desigualdade, né? Internacional, da desigualdade que está se acentuando agora na conjuntura presente. Tá? Então, quer dizer, há um conjunto de desafios, né, que torna urgente pensar soluções, né, pensar saídas. Tá? E o economista tem um papel, naturalmente, muito importante nesse esforço. Né? Não simplesmente requentar ideias antigas, né? Ainda que possivelmente as ideias já estejam em alguma medida por aí, né? Tenhamos aqui uma brincadeira, né? Ideias à procura de um economista, né? Para fazer uma brincadeira com o Pirandello, né? Mas dito isso, né? Quer dizer, isso é um pouco o que nos cabe, tá? Agora, uma vez que existam essas ideias, existe essa agenda, uma outra coisa, e aí entrando no campo do Dudu, é a existência, né, a possibilidade da implantação de políticas, desse tipo de política, né? Quer dizer, para que isso passe para ação concreta, né, é preciso que haja forças que levem adiante uma agenda dessa natureza, né? Ela precisa ter legitimidade, né? E esse é um outro desafio, tá? Mas sem as ideias também fica difícil tentar qualquer coisa nova, né? É isso. Valeu, Bastian. Obrigadão pela sua participação ao longo de todo o ano aqui nessa nossa mesa redonda, comparecendo sempre, administrando, né? Administrando o banho da Joaninha, administrando o sono da Diana, o jantar da Diana. Hoje o Bastian vai ficar até o final, né? Geralmente ele sai. Hoje sim. Tem uns compromissos lá paternos para serem cumpridos. Hoje ela já tá dormindo. Hoje mais tranquilinho, né? E aí, Numa? Eu, na verdade, posso falar aqui, né, que o Numa, o Dudu e eu, né, nós não somos economistas, né, mas escolhemos a economia, né? E já escolhemos a economia na maturidade, né, com uma certa idade, quer dizer, a gente desembarcou na economia por amor, não foi porque escolhemos aos 17 anos. Pô, você tirou o meu drible, Bicalho, que eu ia dizer que não podia responder porque eu não era economista, pô. Não, o Dudu vai falar, o Dudu vai dar uma valorizada, falar a economia que me escolheu. E o pior é que já tinha imaginado que eu... Vamos lá, Numa, vai nessa, vamos nessa. Já tinha imaginado que o Eduardo ia falar em último, então já pensei que poder usar, né? Não, sim, essa questão é uma pergunta muito difícil. Na verdade, eu não acho que o papel
do economista seja mais ou menos importante do que ele já era, né? O problema é como justamente quais economistas, já indo um pouco assim, na linha do que colocou o Luiz Carlos, né? E quais economistas vão ser consultados? Quais economistas vão ter voz? E aí, nisso, a citação que abriu um pouco esse programa, né, que na verdade é a conclusão de um texto do meu compatriota, o escritor francês Michel Houellebecq, né, sobre o que seria, que tinha sido consultado lá bem no início da pandemia, quando tinha ainda essa fase meio onírica, imaginando um mundo diferente, uma espécie de, sei lá, de novo 68, bom, exagerando, mas tinha um pouco disso em certos meios culturais, e ele tinha falado que seria a mesma coisa, o mundo seria a mesma coisa, só que um pouco pior. E, na verdade, infelizmente, sobre a influência dos economistas e quais economistas têm, vamos dizer aí, exercem influência, quais economistas têm tribunas, né, para assim, para orientar o debate assim, com um maior alcance possível para o público, infelizmente, não parece ter mudado muito. O que a gente poderia ter pensado, justamente, já que temos uma crise cuja única resposta em quase todos os países foi um conjunto de políticas de apoio à demanda efetiva, de estímulo à demanda efetiva, com transferência, assim, todas as características das políticas de políticas econômicas advogadas pelos economistas heterodoxos, que sejam keynesianos, keynekianos, raffianos, enfim, todos os economistas progressistas. A gente poderia pensar, bom, esses economistas trabalham sobre esses assuntos há anos, há décadas, têm contribuições sólidas, têm um corpo. Só que, infelizmente, se eu abro um jornal, aí, no caso do Brasil, até que não é. Caiu. Desculpem. O caso do Brasil não é tão ruim, é até muito melhor do que muitos países, porque o espaço dos economistas heterodoxos aqui não é tão limitado. Mas se eu for olhar o que acontece na França, nos Estados Unidos, na maior parte dos países, e outros países em desenvolvimento, na verdade são sempre os mesmos que falam. Aí mudaram um pouco o discurso, a gente tem gente que tenta se reinventar, a gente vê um Larry Summers, assim, que vira de repente assim, um keynesiano quase, estou enlouquecido, estou brincando, mas é um pouco que... então, gente que se converteu, mas o problema desses novos convertidos é que eles podem se desconverter muito rapidamente. E aí isso seria, provavelmente, assim, um passo na direção do pessimismo mostrado pelo Eduardo Costa Pinto. Então, pode ser que essas mesmas pessoas que esse ano 2020 falavam não há por que ter limite ao gasto público, daqui a 2 anos afirmam exatamente o contrário. Coisa maravilhosa é que as pessoas não têm memória. E a gente tem visto isso de forma recorrente, tanto no meio dos economistas acadêmicos, quanto no meio dos economistas, vamos dizer, mediáticos e, mais importante, daqueles que realmente exercem uma influência sobre as decisões políticas, que já não são os mesmos que os mediáticos. O Larry Summers, por exemplo, a gente sabe, tem uma influência muito, 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 muito maior do que um Krugman, um Stiglitz, apesar de ser menos mediático, provavelmente. Bom, então, era só essas pequenas observações. Eu vou passar a palavra para o Luiz Eduardo Costa Pinto. Valeu, Numa, obrigado pela sua participação, obrigado aí pela sua participação ao longo do ano todo, né? Teve alguns momentos que foi difícil você entrar, você participar, porque
uma série de problemas, e você manteve, né, a presença na nossa banca aí, nesses 20 e tantos programas. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição. E, Dudu, antes de passar a palavra para você, eu sou tentado aqui, né? Na verdade, Vai o trazer nosso mais valoroso Numa. Não, na verdade, o nosso valoroso Numa, né, tinha proposto, acabou propondo ao final, numa discussão entre a gente aqui, o nome, né, que é essa do programa de hoje, né, que vai ser tudo igual, só que um pouco pior. E seguindo essa última apresentação do Numa, essa última intervenção dele, eu pude assim, realmente, vai ser tudo igual, só que um pouco pior, e a culpa é dos economistas. E aí, Dudu? E aí eu vou completar o seguinte: isso é o tipo da ironia francesa. Se for Henrique, é o seguinte, vai dar ruim pra caramba o ano que vem. E a culpa é do bando de economistas que está controlando o mundo. Mas, dado isso, voltando para a linguagem formal, é o seguinte, primeiro, assim, a culpa é dos economistas mesmo. Eu acho que, na verdade, se você olhar, e é claro que existem várias economias, como o Prado já alertou, tanto é que ciências sociais aplicadas são ciências econômicas. São várias ciências, ou seja, são várias interpretações. Aqui já foi dito, se pensar os dois objetos de estudo da economia na visão ortodoxa é o quê? A economia é a ciência do estudo da escassez. Se você olha na dimensão heterodoxa, a economia é o quê? É estudo da produção e da distribuição. Tá? E se você ainda coloca a discussão da economia política, ainda vai jogar poder e ideologia dentro dessa história. Então, observe que são vários economistas. Eu sei que o Prado fez cara, porque o Prado pensa na lógica da política econômica, e aí eu estou saindo da discussão da economia estrito sensu da política econômica, viu, Prado? Você tentou cercar na chegada, mas é o que acabei falando no final, Prado. Posso falar? Não. Tchau, Prado. Já foi. Pediu réplica. Mas deixa eu fechar. Tive o nome mencionado. Depois a gente deixa ele voltar, porque como eu citei, aí tem direito à réplica. Mas qual é o ponto? Não, Mas sou âncora, não vai voltar não. Então Só tá no bom. ano que vem. No ano que vem você responde aí. Nós vamos deixar isso daí que nem série, gancho, né? que nem Que nem série. série. O Veja Prado o resto responderá. disso o próximo ano, tá certo? Exatamente. Mas assim, Ricardo, isso é uma pergunta bem complicada, assim, que trouxe para a discussão, inclusive, da profissão. Então, na verdade, primeiro, você tem vários economistas. Acho que, inclusive, sim, aumentou de forma expressiva o que é o poder dos economistas no período mais recente. Recente você tinha um engenheiro, que é aquele que ia construir obra, infraestrutura, planejamento. Vocês tinham outras funções. Basta olhar, por exemplo, o papel que vai ganhar um economista. Claro que esse economista está associado diretamente ao quê? Ao mercado, à corretora, ao mercado financeiro. Os economistas vieram, meu deuses, aqueles que vão conseguir, inclusive, os nossos alunos ficam nos perguntando assim, dá vontade de vez em quando falar assim, professor, como é que bolsa ganha dinheiro? Eu falei, pô, se eu soubesse ficar rico, eu não estava aqui dando aula para vocês. Então, assim, é a mesma coisa que esse pessoal acha que existe uma tecnicalidade, inclusive, dessa busca de como o economista vai conseguir, através, inclusive, de achando a distribuição normal, a distribuição tal para aplicar na Bolsa de Valores, ou questão outra, ou achar que vai, inclusive, ter uma fórmula pronta, né, dessas conexões desse economista com o mercado financeiro, com os grandes bancos, inclusive os economistas, mesmo acadêmicos, com exceção como alertou no Brasil, eles são sim capturados, influenciados fortemente pelo mercado financeiro, pela questão das consultorias. Então, assim, o economista tinha que ter um novo papel nesse processo, mas ele é mais um dentro dessa lógica mais geral desse processo de acumulação, que está preso dentro desse processo em que, vamos dizer assim, está associada a um tipo de lógica de acumulação, um tipo de estrutura econômica que direciona para tá muito mais próximo dessa lógica da financiarização, e o poder do economista, no período recente, nunca foi tão grande. Essa é uma característica marcante. É evidente que nós que estamos em outro campo da economia precisamos deixar isso muito claro, né? Ampliar a necessidade de olhar a economia como um sistema complexo, que é necessário incorporar outras dimensões das ciências sociais, porque não vai ser, como disse o Prado no Meu Baixa, respostas técnicas. Não tem apenas a teoria correta nesse processo. Tem toda uma questão de que significa transformar a realidade social, no caso, o país, aqui no caso brasileiro, mas o que é também não só o país, mas como construir um tipo de sociabilidade que permita ir além apenas da lógica da acumulação. Ou seja,
como realmente, né, transformar a sociedade. Acho que isso é um elemento fundamental e esse é o papel do economista, mas esse é um papel menor na discussão da economia hoje. Gente, eu queria agradecer. Agora fomos os 3 citados. Ficará para o ano que vem as respostas. Assistam a próxima temporada em 2021, né, do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, e verão as respostas ao Dudu, não é isso? Não, mas é isso, gente, quando tem que... Toda a série acaba com alguma coisa, né, para chamar para a próxima temporada, né? O Dudu é a nossa... Quem matou o Det Reutemann, né? Vai ser a nossa... Bom, isso é uma piada que os mais velhos conhecem. Dava vontade de perguntar para o nosso chefe, o Bicalho, mas pode, Bicalho, difamação na última fala? Pode isso, Bicalho? Pode isso, Bicalho? Porque senão cada um de nós vai falar mais meia hora. Bota o VAR, Bicalho, bota o VAR. Vocês reclamaram tanto, agora vamos fazer o seguinte: próximo ano eu começo e vocês terminam, eu não vou reclamar, tá bom? Fechou? Tá certo. Não, gente, em janeiro a gente já está aqui de volta. Afinal, todo mundo está dando aula em janeiro, né? Todo mundo está dando aula em janeiro. Então, em janeiro, estamos aqui outra vez, tranquilamente. Gente, enorme de um agradecimento aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanharam aqui desde março, como lembrou, né, o Pradinho, né? A gente começou conversas ali em março, a gente começou junto com a pandemia, né? E a gente vem acompanhando, discutindo com vocês. Então, o número de pessoas que nos acompanham, né, através do YouTube tem aumentado. A gente agradece demais essas pessoas que acompanham a nossa discussão, né? E queria justamente convidar vocês, né, para o ano que vem, a gente continuar nesse espaço aqui de debate, que é um debate, que é uma conversa, né? O Prado, a gente discutiu muito isso, a gente gostaria que fosse uma conversa, uma certa informalidade e de tal maneira que as pessoas que estão fora da universidade, né, tivessem acesso a um debate, a uma discussão, um assunto, cumprindo, acho que é a obrigação da gente, que nós que estamos numa universidade pública, né? Eu acho que essa é e principalmente num momento tão difícil como esse, né? Então a gente está tentando aqui cumprir, né, na medida do possível, né, Prado, com todos aqueles problemas que não são os economistas, né, que os acadêmicos têm, né? A gente sabe dos nossos vícios, etc., tentando levar isso para um número maior de pessoas terem acesso à informação, é um debate de qualidade, pelo menos a gente se esforça para isso. Então, obrigado muito grande ao pessoal que nos acompanha, obrigado, Pradinho, nosso decano, Bastianzinho, o nosso mais novo garoto, Numa, né, o nosso francês, que, poxa, foi difícil, conseguiu participar de todos os programas, apesar de todas as dificuldades. Dudu, né, nosso vice-diretor, né? Na verdade, ele que é o boss, né? A autoridade é ele. A autoridade é ele. Dudu, muito... Pela primeira vez eu fui apresentado como vice-diretor do programa. É dele, na verdade. Se tiverem que processar... Eu acho que ele deu uma carteirada para falar por último. Isso, como vice-diretor. Então, gente, desejamos para vocês um final de ano dentro do possível, né, que seja que vocês consigam aproveitar esse final de semana junto com as pessoas que vocês gostam, junto com as pessoas que vocês consideram importante. É um momento muito difícil que a gente está vivendo. Os próximos meses vão ser muito difíceis, mas eu acho que, fundamentalmente, o que é importante é a gente discutir, conversar e tentar apontar saídas, né, nesse momento tão difícil. A gente não pode perder a esperança. Os mais velhos, né, eu, Pradinho, que já vivemos tanta coisa, né, Prado? Coisas difíceis. A gente sabe que as coisas passam, a vida segue, as coisas vão sendo construídas ao longo do tempo. Então, a todos vocês, um beijão enorme. Se cuidem muito, porque a situação está muito barra pesada. Se cuidem, procurem preservar as pessoas que vocês conhecem, as pessoas que vocês amam, mas preservar os outros também, né? Preservar os outros, aqueles que a gente não conhece, mas que merecem o nosso respeito, merecem a nossa atenção. São pessoas como a gente, têm sonhos, têm famílias e tudo mais. Enfim, um beijão a todos. Nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo ano. Beijo a todos, se cuidem. Até a próxima.